Nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, apenas um versículo. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Eu quero falar sobre o aprendizado acerca do contentamento. Eu acho que esse é um dos problemas que tem gerado sérias dificuldades na nossa vida como crentes. Nós vivemos insatisfeitos, descontentes. E eu quero, à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz, somente a Bíblia, Paulo diz que a palavra de Deus ela é perfeita e ela nos aperfeiçoa e nos prepara para toda boa obra. Vamos meditar nesse versículo 11 de Filipenses capítulo 4, 4:11. O que diz aí? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero pregar essa frase aí, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem já aprendeu o contentamento aqui, levanta a mão. Então, parabéns. Vou dar uma estrelinha no final do culto para vocês, tá certo? O que é que nos consola, irmãos, nas nossas aflições, nas nossas tribulações? O apóstolo, o rei Davi, coloca no Salmo 119, ele diz, o que me consola nas minhas aflições, nas minhas angústias, é a tua palavra. A tua palavra. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. A restauração da nossa alma se dá pela meditação na palavra de Deus. Mas diz lá que os mandamentos do Senhor alegram o quê? O coração. Alegra o coração. E um dos grandes problemas que nós temos na vida é o problema da murmuração, do descontentamento. A gente vive descontente com tudo. A Bíblia coloca muitos exemplos. E eu queria, nessa manhã, fazer uma reflexão à luz desse texto e convidando você, de uma forma temática, a gente a tratar desse assunto, à luz da palavra de Deus. Primeiro, vamos examinar essa expressão, eu aprendi. Significa que Paulo está dizendo que naturalmente ele não vive contente. Pela sua natureza, a sua natureza, ele ao nascer e herdar a natureza pecaminosa, ele já nasceu descontente. Então ele precisa aprender o contentamento. É uma matéria, é uma disciplina espiritual que nós temos que aprender na vida. E esse assunto é tão sério, porque mesmo antes de existir o pecado, o descontentamento já existia no céu. Por isso que Satanás, Lúcifer, se rebela contra Deus, e ele é expulso do céu com um grupo de anjos, por causa da sua insatisfação. Ele queria o lugar de Deus. O homem no paraíso, Adão e Eva, no paraíso, com livre-arbítrio espiritual, resolve desobedecer a Deus, porque não estavam satisfeitos com aquilo que Deus tinha feito para eles. Um jardim, uma família, um trabalho. Então a insatisfação, a murmuração, está na essência do nosso ser. Vivemos insatisfeitos. E Paulo vai dizer, eu aprendi. E aqui duas coisas que nos impedem, primeiro, de aprender. Primeiro,
a gente desvaloriza o que é ensinado. Ninguém quer aprender o contentamento. Vocês já viram aí algum curso para aprender a ficar contente? Tem curso para ganhar dinheiro, tem curso de empreendedorismo, tem curso para um monte de coisa, só não tem curso para você o quê? Viver contente. Por isso que nós não aprendemos, porque nós não valorizamos esse assunto. E quando você vai observar na Bíblia, o pecado que Deus mais abomina na nossa vida como igreja, como crentes, como filhos de Deus, é o pecado da murmuração. Da murmuração. Vamos pegar um exemplo lá do Antigo Testamento? Queria convidar você a abrir lá em Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 2. Números capítulo 12, versículo 2. A sedição de Miriam e Arão. Vocês conhecem, Moisés foi casado com Zípora, depois Zípora morre e ele resolve casar com Etíope, com a mulata. E esse assunto gerou fofoca dentro da igreja. E você tem lá Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra quem? Moisés. Os dois irmãos mais velhos falando do irmão mais novo. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinham tomado a mulher cuxita. Versículo 2, lê comigo aí, o que é que diz? E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor Preste atenção, irmãos. Aqui ele está dizendo o seguinte, essa decisão dele não foi uma decisão de Deus. Será que Deus só fala através de Moisés? Será que também, Deus não pode falar comigo? Veja mais adiante o que vai acontecer. No capítulo 16, versículo 10. 16, 10. Haverá uma rebelião. E essa rebelião é colocada aí, liderada por 3 líderes da igreja, Corá, Datã e Abirão. E Deus vai perguntar para ele, versículo 10, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdote, ou o sacerdócio? Esses 3 aqui, eles estavam insatisfeitos com a condição deles na igreja, eles estavam insatisfeitos com a sua posição espiritual, e ele queria passar a perna em Arão. E aí vem, se você for ver aí, do versículo 20 em diante, esses rebeldes são castigados, porque a insatisfação, ela é uma murmuração, ela é uma insatisfação, ela é uma rebelião contra Deus. Quando a gente está insatisfeito, murmurando, é como se a gente estivesse duvidando da paternidade de Deus, do cuidado que Deus está tendo na nossa vida, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, veja bem, quando você vai, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu aprendi. E para a gente aprender, a gente precisa valorizar o que é ensinado. Eu aprendi, e a gente não aprende muitas vezes porque a gente esquece o que já ouviu. A gente ouve, estuda, lê, mas depois aquilo é como se não criasse raiz no nosso coração. Eu aprendi, implica em dificuldade. E a dificuldade é que o contentamento é contra a nossa natureza pecaminosa e também acima da nossa natureza. Ou seja, nós não queremos viver contentes e o viver contente está acima da nossa capacidade. E aí nós só temos 2 coisas para aprender aqui. É que nós precisamos aprender a viver contente e nós, como alunos, precisamos ter o Espírito Santo de Deus como nosso professor. Eu quero ler 2 versículos com vocês. Isaías capítulo 48, versículo 17. Isaías capítulo 48,
versículo 17. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus? O que é que diz aí? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves o quê? Andar. Então veja bem, nós temos a palavra de Deus que é útil, e nós temos o Senhor, que é o professor, que nos ensina aquilo que é útil. E quando Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente, ele não aprendeu de ninguém que não seja da própria pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos, meus amados irmãos, aprender diretamente do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para que esse contentamento seja produzido dentro do nosso coração. E Lucas vai colocar isso lá, capítulo 11, versículo 13. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Nós vamos conseguir isso através da vida de oração. Vida de oração. Como é que eu aprendo a viver contente? Primeiro, tendo o Espírito Santo como meu professor. Segundo, eu vou conseguir isso através de uma vida de oração. E Lucas capítulo 11, versículo 9, diz, por isso vos digo, pedi, e dá-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, pois todo o que pede o quê? Recebe, o que busca encontra, e a quem bate o quê? Abre-se-lhe-á. Então, se eu quero aprender a viver contente em toda e qualquer situação, eu preciso pedir a Deus, através do Espírito Santo, por meio da sua palavra, que produza, que gere no meu coração este o quê? Contentamento. E ele vai colocar no versículo 13. Versículo 13. Vamos ler juntos? Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Presta atenção, todos nós temos o quê? O Espírito Santo. Mas Lucas está dizendo aqui que nós precisamos, como filhos, pedir mais do Espírito Santo. Lá em Mateus a tradução é coisas boas. E a melhor coisa que nós podemos ter é o poder do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo, é a capacitação do Espírito Santo que vai nos ensinar a viver contente em toda e qualquer situação. Mas eu queria ainda trabalhar um pouco esse assunto, porque ele diz assim, a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Isso, a gente já viu que é impossível, é algo sobrenatural. É uma lição dura de ser aprendida. Mas eu queria destacar, primeiro, a natureza do contentamento. E segundo, por que eu tenho que viver contente? Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz, Paulo está dizendo, Primeiro Timóteo 6, 6, Paulo vai dizer o quê? De fato, grande é a piedade com o contentamento. Veja bem, a piedade vem acompanhada do contentamento. O que é piedade? Piedade é temor a Deus, é reverência a Deus, é relacionamento com Deus, é direção do Espírito Santo. E ele vai colocar que isso é fruto da piedade, é algo espiritual, é algo sobrenatural. Contentamento não é técnica de pensamento. Contentamento não é ler livro de autoajuda.
Contentamento não é técnica de psicanálise. Contentamento é uma ação espiritual que o Espírito Santo vai produzir no meu coração e no seu coração. Então a natureza do contentamento é espiritual, é sobrenatural. E aí você vai descobrir no versículo 7, veja lá, 7 e 8, 1 Timóteo 6, 7 e 8, o que é que diz? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos o quê? Levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. E aí você vai descobrir que uma das grandes fontes de descontentamento na nossa vida são coisas o quê? Materiais. Você tem uma família, você tem saúde, você tem uma casa para morar, você tem Deus, você tem a igreja, você tem o Espírito Santo da Trindade à sua disposição, você está abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, mas você vive o quê? Murmurando, descontente, por causa de coisas. E você vai descobrir, meus amados irmãos, que as coisas, principalmente quando você vai enfrentar uma situação difícil, de doença, de provação, que as coisas elas não podem trazer contentamento para a nossa alma, satisfação para a nossa alma. Por isso que Paulo vai dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto de fartura quanto de escassez, eu continuo satisfeito e contente. Provérbios, capítulo 14, versículo 10, vai nos ensinar que esse negócio de contentamento é algo interno. É algo que não dá para você disfarçar. Né? O contentamento, quando Paulo diz, aprendi a viver contente, onde é que esse contentamento reside? No coração de Paulo, na alma de Paulo, no coração de Paulo. Ele não está fazendo um discurso aqui, ele está falando que, de fato, o coração dele está contente. Provérbios 14, versículo 10, o que é que diz aí? O coração conhece a sua própria, e da sua alegria não participará o quê? O estranho. Alegria e amargura tem como residência o quê? O coração. O nosso coração. Não dá para disfarçar. Não dá para imitar. Não dá para você dizer uma coisa, sentir uma coisa e dizer outra. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Mas a terceira natureza desse contentamento que Paulo está aqui, e ele vai dizer assim, aprendi o que? A viver. E esse verbo viver, que Paulo usa aqui, ele tem, no seu significado etimológico, a ideia de algo contínuo. Não é de algo circunstancial. Você já notou que tem gente que um dia chega com você, fala, dá bom dia, dá a maior satisfação do mundo, no outro dia vira a cara para você. Quer dizer, o sujeito tem um humor e uma satisfação inconstante. Mas quando Paulo diz assim, aprendi a viver contente, ele está falando que esse contentamento é divino, que esse contentamento é interno e que esse contentamento é constante. Eu aprendi a viver, eu vivo contente em toda e qualquer situação. É o meu estilo de vida, é a minha maneira de viver. Eu vivo contente. Mas eu quero encerrar fazendo algumas aplicações práticas sobre esse assunto, que se não afeta você, me afeta muito. Então eu estou pregando para mim, não tem problema. A pergunta que eu faço é, existem razões na minha vida e na sua vida para a gente viver contente? Será que eu tenho razões espirituais, materiais, para viver contente? E aí eu queria ler com você Hebreus, capítulo 13, versículo 5, primeira parte. Primeira razão para a gente viver contente é porque o contentamento é um mandamento de Deus. Deus
diz que nós devemos viver o quê? Contentes. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Não é uma opção. Eu preciso viver contente. O pior testemunho que um crente pode dar na sua vida, ou a evidência de que ele não é regenerado, é ele viver descontente. Qual foi a característica daquela geração que Deus matou no deserto? Aquela geração morreu no deserto, principalmente por causa da sua murmuração. Deus não se agradou deles. Deus não se agrada do filho que vive murmurando, reclamando, insatisfeito. E aí eu queria que você lesse comigo Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem... Contentai-vos com as coisas que tendes. Pronto. Contentai-vos. Né? Como diz aquele carroceiro, eu não amo, botou aquele cara empurrando lá na porta da igreja de Pinheiros, no antigo tempo, um carroceiro, com aquela carroça de papel, com um cachorro dentro. Ele diz, eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que tenho. E eu fiquei perguntando, o que é que esse cara tem? Quer dizer, às vezes, irmãos, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado coisas, e a gente não está contente com aquilo que nós o quê? Temos. E eu pergunto para você, a sua medida de ter é de que tamanho? Porque a medida do ter nunca se completa. Você está com um iPhone 7 aí, você não sabe nem usar, mas já vai sair o 8º. E você já está angustiado, tem gente que até que vai dormir na fila da Apple para comprar um celular. Você já notou como as pessoas vivem insatisfeitas? Nós nunca estamos contentes com aquilo que nós temos. Parece que Deus não está tratando a gente direito. Outro dia eu estava conversando com um presbítero muito amargurado. Ele disse que perdeu tudo, ele tinha muito bem, muita coisa. Eu disse, meu irmão, você tinha tudo, estava no inferno. Hoje você está duro, mas está no céu. O que você quer? Você está salvo. Isso não é escapismo, irmãos. Isso não é fugir da realidade. Isso aqui é algo que tem que fazer parte da nossa espiritualidade, na nossa vida diária. Se nós não obedecemos esse mandamento, que está aí, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Isso é mandamento, isso é ordem de Deus, nós temos que viver satisfeito com aquilo que Deus nos tem dado. Segunda razão para a gente viver contente, veja a promessa aí no versículo 5 ainda. Veja no versículo 5, o que é que diz aí, a última parte. Ele diz o quê? De maneira te deixarei, nunca... Veja aí, preste atenção, lê direito aí. Ele diz, de maneira alguma te... Nunca, jamais, o que te... Quem é que está dizendo isso? Então toma posse da promessa, irmãos. É a promessa de Deus. Nós temos razões para viver contentes, porque Deus prometeu que estaria conosco em toda e qualquer situação, que jamais nos abandonaria, e Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas, o quê? Necessidades. Então arranca essa amargura do seu coração, arranca essa maledicência do seu coração, essa insatisfação. Peça ao Espírito Santo para transformar a sua tristeza em folguedo, para tirar essa depressão do seu coração, essa murmuração, para que o Espírito Santo possa restaurar a sua alma nessa manhã. Para de reclamar. Você é chato. Ou a gente fica chato quando fica assim, ninguém quer conversar com a gente. E tem uns que murmuram tanto que caem em depressão. E que faz disso, meus amados irmãos, um problema seríssimo na vida, quando nós temos aqui, não somente o mandamento, mas a promessa, nunca eu vou abandonar você. Abra a sua Bíblia no Salmo 39, versículo 9. Salmo 39,
Esse versículo é maravilhoso. Ele diz assim: emudeço, não abro os lábios, porque tu o quê? Quem é que fez? O Senhor. É o Senhor que está fazendo? Cala a boca. É Deus que está fazendo. Tudo isso que está acontecendo com você, é Deus que está fazendo. E Deus está fazendo isso, sabe para quê? Para que você seja maduro, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele está trabalhando em você. Ele está tirando o que não presta de você. Ele está purificando a sua fé. Botou você no maçarico. Está purificando as impurezas. Está trabalhando no seu caráter. A partir do momento que você começar a louvar, a partir do momento que você começar a agradecer, a partir do momento que você olhar ao seu redor e ver as coisas boas que Deus tem lhe dado, Deus vai mudar a sua perspectiva. Veja lá no Salmo 9. Salmo 9. É estudo bíblico hoje, tá? Não é sermão, não. Versículo 18. Toma posse dessa verdade aí também, dessa promessa. Salmo 9, versículo 18. O que é que diz aí? Pois o necessitado não será para sempre, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar o quê? Perpetuamente, meu irmão. Vai chover na sua horta, tenha paciência. Deus está trabalhando em você, Deus trabalhando nas circunstâncias, Deus está forjando em mim e você o caráter de Cristo. Então eu tenho que viver contente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas eu quero encerrar dizendo para você que nós temos que viver contentes, porque é um mandamento, porque é uma promessa de Deus, e porque o contentamento traz o quê? Felicidade. Quem é contente é o quê? É feliz. É feliz. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Tem aqui uma verdade bíblica que a gente precisa... Lucas capítulo 12, versículo 15. O que diz aí? Então, lhes recomendou: tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer o quê? Avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele o quê? Possui. Possui. E o descontentamento está relacionado na sua grande parte, porque nós achamos que se nós tivéssemos aquilo, se nós comprássemos aquilo, se nós ganhássemos aquilo, nós seríamos o que mais? Felizes. Mais felizes. E Sêneca diz: o homem satisfeito é o homem feliz. O que a Bíblia diz é que nós devemos estar descontentes com a nossa situação espiritual. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Então eu queria, nesta manhã, começando esses estudos dos 5 pontos da reforma, somente a Bíblia pode nos consolar. Somente o meditar, né, na palavra de Deus vai fazer a gente feliz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos... Antes o seu prazer, a sua alegria, o seu contentamento está na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele fizer prosperará. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos neste momento te pedir
Que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor tire do nosso coração, da nossa mente, toda murmuração, toda reclamação, toda infelicidade, toda tristeza, Senhor. Deus, abra os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei, para que nós vejamos, ó Deus, como nós somos ricos, como nós somos abençoados, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, temos a palavra, temos o Espírito Santo, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, não tem nos faltado absolutamente nada, aquilo que é necessário para viver, o Senhor tem nos dado, Pai, o Senhor tem nos protegido, nos sustentado, nos guardado. Pai, não permita, Senhor, que a murmuração seja o nosso estilo de vida. Pai, que o Teu Santo Espírito possa produzir isso na minha vida, no meu coração, de forma constante, que eu possa aprender como Paulo a viver contente em toda e qualquer situação. Abençoe o Teu povo nesta manhã, restaura o coração do Teu povo, a alegria do Teu povo. Tira do nosso meio, ó Deus, todo espírito de murmuração. Repreende, ó Deus, toda ação maligna, de opressão, de tristeza, de amargura, de depressão. E coloca na nossa boca, ó Deus, louvor, gratidão, palavras benfazejas, Pai. Nós te pedimos isso humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.